A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quantos estão felizes? O Senhor tem uma palavra para o teu coração nesta manhã. O Senhor quer falar com você, quer te despertar nesta manhã. Eu fico temeroso um pouco quando eu tenho esta oportunidade de vos falar sobre a palavra. Meu coração muito palpita, e quando você sobe aqui é mais diferente ainda. Mas eu acredito que o Senhor, Ele conduziu você até aqui esta manhã. Eu acredito que foi o Senhor que te despertou nesta manhã para algo que Deus tem para a tua vida. Eu queria pedir que você abra sua Bíblia na carta de Gálatas, no capítulo de número 2, vamos ler 2 versículos. Gálatas capítulo 2, o versículo 19 e também o versículo 20. Diz assim a palavra: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Esta é a palavra que nós vamos ter como base para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Para tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E é chegado o momento, é chegado a hora em que os filhos de Deus vão se manifestar nesta terra. É chegado o momento da manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aclamando, a terra ela está gemendo. Como alguém que tem dores de partos, mas a terra ela está gemendo. Não é para que levante uma nova geração de pregadores. A terra ela não está gemendo para que se levante um novo presidente que venha governar esta nação, que venha governar este mundo. Mas a terra ela está gemendo para que venha se manifestar os verdadeiros filhos de Deus. E nem que tenha que acontecer aquilo que é indesejável, nem que tenha que ser na dor, mas os filhos de Deus vão se manifestar. E quando o pior vir a acontecer, quando a terra começar a gemer e a clamar, não venha se esconder daquilo que Deus planejou ou projetou. Porque no momento de dificuldade nós queremos nos esconder. Quando o caos vem, nós queremos nos refugiar.
quando o Egito estava à beira de um caos, Deus tinha preparado José para se manifestar lá no Egito. Quando um caos estava para vir sobre a nação do Egito, quando os acontecimentos apontavam para uma grande crise no Egito, Deus estava preparando José. Talvez José não entendesse todo o projeto, todo o propósito, mas por que sofrer tanto? Mas José não fugiu daquilo que Deus tinha. José poderia abandonar tudo, poderia desistir. Mas por que tudo isso está acontecendo? Talvez ele poderia pensar: os meus irmãos estão contra mim. Os meus irmãos têm inveja de mim. Mas Deus levantou José, traçou toda uma trajetória para que José fosse até o Egito, fosse vendido como escravo, para que ele se manifestasse como um filho de Deus. Talvez a situação da tua vida hoje ela não é favorável. E aí você vai se esconder? Você vai se refugiar? Você vai ficar lamentando? O propósito de Deus, ele nos foi dado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado o Cristo para se entregar pela minha e pela sua vida. O propósito de Deus, ele já foi estabelecido. Nós só precisamos entender aonde nós temos que chegar. Enquanto nós não entendermos qual que é o propósito de Deus, nós vamos caminhando e nós vamos sofrendo. Nós vamos fazendo com que a nossa família sofra, com que a terra sofra, uma geração sofra, porque nós não entendemos aonde nós temos que chegar. E se você entender aonde Deus quer te levar, qual que é o propósito que já foi definido antes da fundação do mundo, você não mais vai sofrer, as pessoas não mais vão sofrer. E nós caminhamos, não entendendo o propósito de Deus. Nós corremos atrás de tantas coisas. Nós começamos a trabalhar e às vezes um emprego só não é suficiente. Nós corremos atrás de mais um emprego porque nós queremos ganhar mais dinheiro. Nós começamos a estudar. Uma formação acadêmica não é suficiente. Nós queremos mais um canudo para acrescentar no nosso currículo. E nada vai sendo suficiente, nós começamos a correr atrás das coisas. Quando tudo aquilo que nós estamos correndo já nos foi dado lá antes, lá na fundação do mundo. Tudo já foi te dado. Você já tem tudo. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Você não precisa correr atrás de um novo emprego. Você só precisa entender aonde Deus quer te levar.
aonde você tem que chegar, você tem que entender, porque se você não entender, você vai caminhando e vai sofrendo, vai levando as pessoas a sofrer junto com você, e você mesmo vai se frustrando, porque você às vezes não consegue atingir o objetivo. Ah, mas eu queria trabalhar numa empresa multinacional. Ah, porque eu tinha que estudar na Universidade Federal. Ah, porque eu tinha que congregar em outra igreja. Mas aquilo que Deus tem para a tua vida não depende do lugar, depende de você entender. E se você entender o que Deus já preparou para você lá na fundação do mundo, você só vai deixar se manifestar em você o verdadeiro Filho de Deus. Aquilo que o mundo está clamando. Aquilo que já era para ter acontecido na tua vida, mas você está tardando. A manifestação dos filhos de Deus. E identidade de filho, nem todos vão entender. Se você não focar no propósito de Deus, aquilo que Deus tem. Quando Deus chegou para Abraão e disse para Abraão: Abraão, eu quero o teu filho. Abraão tinha 2 filhos. Aí Deus, ele ainda complementa: o teu único filho, e oferece para mim em sacrifício. Aquilo que Abraão tanto tinha almejado, tanto tinha crido nas promessas de Deus, que dele sairia uma grande nação. E agora que as coisas estavam se encaminhando, agora vem Deus e pede para ele o seu filho, para oferecer em sacrifício. Só que Abraão cria na promessa, no propósito de Deus. Deus precisava de um sacrifício. Abraão precisava de um filho para dar continuidade no propósito dele. E Abraão, crendo, ele pega o seu filho e começa a seguir caminho. E ele poderia ter levado alguma coisa para oferecer em sacrifício. Eu vou levar aqui um segundo plano. Talvez eu chegue lá e Deus mude de ideia, porque Deus precisa de um sacrifício e eu preciso de um filho. Mas Abraão estava crendo na promessa. E ele levou o seu filho. Preparou tudo para o sacrifício, preparou a lenha, preparou o fogo, preparou a ferramenta para imolar o sacrifício, e ele segue caminho de 3 dias agora,
E quando ele caminhou 3 dias, ele avista o lugar do sacrifício. E quando Abraão vai então subir a montanha, o monte para o sacrifício, então Abraão para e ele fala para os seus servos: agora vocês vão ficar aqui. Deixou os servos, deixou o jumento no pé do monte, e agora ele sobe com o seu filho. Porque tem coisas, tem situações que é só pai e filho que entende. Aqueles que são seguidores, eles não entendem. Aqueles que caminham a vida toda com o seu Senhor, talvez eles não vão entender. Então, no momento de sacrifício, é momento que pai e filho entendem. Os servos, os seguidores, eles não entendem. Aonde vai levar tudo aquilo? Qual que é o propósito de tudo aquilo? Por que tudo aquilo? O local de oferecer um sacrifício, o local onde é derramado um altar de adoração, é um local onde só pai e filho entendem. Aqueles que seguem o seu Senhor a vida toda, eles não entendem um verdadeiro altar de adoração, um verdadeiro altar de sacrifício. E talvez você está aqui com uma mentalidade de seguidor. Mas Deus quer te levar de uma mentalidade de seguidor para uma mentalidade de filho de Deus. Deus, Ele não quer que você seja apenas seguidor. Deus, Ele quer que se manifeste em você o verdadeiro Filho de Deus. Porque é para isso que você foi chamado. Não ser apenas um seguidor de Cristo. Quando Jesus ele chega para os discípulos e diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Toda caminhada com a cruz, ela tem um destino. Se você não entender o destino da cruz, você vai carregar a cruz uma vida inteira e não vai entender o propósito da cruz. E os discípulos caminhavam com Jesus, carregavam a cruz de Cristo. Só que muitas das vezes, eles não entendiam o verdadeiro significado da cruz. Quando Jesus falava para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja entregue, ele vai ser entregue nas mãos de pecadores, ele vai ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes. Os discípulos chegavam para Jesus: de modo nenhum vai te acontecer isso. O apóstolo Pedro falou para Jesus: se necessário for, eu vou contigo até a morte.
Jesus, conhecendo o Pedro, ele falou: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Os discípulos não estavam preparados para os acontecimentos que estavam por vir. Os discípulos estavam carregando uma cruz, mas não estavam entendendo o significado da cruz. E se nós não entendermos o significado da cruz, nós não vamos entender o propósito que já foi estabelecido desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado o Cristo para ser crucificado. E nós só vamos entender se nós crescermos em Deus, se nós amadurecermos em Deus. Porque se nós não amadurecermos e não crescermos em Deus, nós vamos ter tudo e não vamos ter nada ao mesmo tempo. Gálatas 4:1 faz menção de um menino que é senhor de tudo, mas ele não pode usufruir de nada ainda porque ele é menino. Então ele só vai ser senhor de tudo quando ele atingir a maioridade. Então nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, senão nós vamos ter tudo que Deus já deu desde a fundação do mundo, vai ser nosso e ao mesmo tempo nós não vamos desfrutar. Nós estamos esperando um acontecimento fenomenal, que é o arrebatamento da igreja, que é nós nos encontrarmos com Deus. Este é o propósito que já foi estabelecido. Você viver com Deus, você viver para Deus, isso já foi estabelecido já na fundação do mundo. Só que você corre o risco de, no arrebatamento da igreja, você ficar, porque você foi apenas um seguidor de Cristo. Você carregou a cruz a vida inteira. E você não entendeu o destino de uma cruz. Toda cruz ela tem um destino. Toda cruz ela tem um destino. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. A cruz é para, assim como Cristo se crucificou, você vai carregar a tua cruz e você vai se crucificar com Cristo e vai dizer: agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Aí você vai entender a identidade de filho. Quando você se crucificar com Cristo e você dizer: agora eu não sou mais um seguidor de Cristo, agora eu sou o filho de Deus, eu estou crucificado com Cristo,
Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. É Cristo que reina em você. Você tem coragem de dizer para Deus nesta manhã: as coisas não importam mais. As riquezas deste mundo não importam mais. Eu quero me esvaziar. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Eu quero me esvaziar de mim mesmo, dos meus desejos, dos meus anseios. Tudo aquilo que eu quero para mim mesmo, eu quero me esvaziar. E eu quero estar crucificado com Cristo. Sem fazer apelo, sem nada, você tem coragem de dizer isso? Com você mesmo, você e Deus. Porque a terra está gemendo. A terra, ela está clamando pela manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. A terra não está clamando por igrejas cheias, por templos cheios. A igreja não está clamando para que se levante uma nova geração de pregadores. Pregadores é o que mais tem nesta nação e no mundo. A terra, ela está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. E se você só vai entender isso quando você estiver crucificado com Cristo. Quando você estiver diante de um altar, como pai e filho, assim como estava Abraão e Isaac, todos os seguidores que seguiram Abraão e Isaac numa caminhada de 3 dias, ficaram no pé do monte. Só subiu o pai e filho para um sacrifício. Só pai e filho. No altar de adoração é pai e filho que se entende. Pai e filho se entende num altar de adoração. Amém? Eu quero convidar o Adriano para vir aqui à frente para ministrar uma oração, assim como o Espírito Santo conduzir ele. E que você entenda nesta manhã o propósito de Deus que já foi estabelecido lá na fundação do mundo. Aleluia. Eu não sei se vocês perceberam o finalzinho do que ele falou. Pode ficar aqui? Pode não. É tua. Quando Abraão subiu com seu filho Isaac, Deus chamou ele para sacrificar no monte. E o que o Leandro acabou de dizer, subiu só Abraão e Isaac. Ficaram servos lá no pé do monte, não subiram. E é muito forte, eu nunca tinha entendido essa revelação. No lugar de adoração, de sacrifício, é só pai e filho. Só pai e filho. Aleluia. Sem interferência de ninguém. É só você e Deus no lugar de adoração. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era só ele e Deus. Não tinha mais ninguém para defender ele, para fazer um muro na frente dele. Qualquer briga que Deus quisesse brigar com ele, não tinha isso.
E tem situações que é só nós e Deus. Não adianta fugirmos dessa. É só nós e Deus. E o Leandro estava falando e eu me recordando de um tempo atrás, há muitos anos atrás, quando eu e ele ainda era criança, e minha mãe frequentava a Assembleia de Deus, e nós íamos aos cultos com ela. A maioria dos cultos a gente dormia. E eu lembro que o pregador pregava, e quase todo culto nós ia aceitar Jesus lá na frente. Quase todo culto. Mas não era de verdade essa aceitação, né? E é uma realidade. Quantas vezes nós vemos aqui, nós estamos aqui à frente, mas não aceitamos a verdade que nos é imposta. Mas, e o pregador, eu me lembro até hoje, o ministrante disse: hoje eles não entendem, mas um dia eles vão entender o que eles estão fazendo hoje aqui. Aleluias. E há um tempo atrás, um jovem, aparentemente um pouco mais novo que eu, um mendigo, morador de rua, eu já entendendo a palavra, me afastei da vontade de Deus. Deus usou aquele jovem como uma revelação para a minha vida. Deus usou aquele jovem para impactar a minha vida. Quando muitos irmãos me falavam verdades e não entrava no coração, aí um jovem que não tinha Jesus no coração, e o desejo dele era tocar bateria na igreja, ele falou: cara, você está perdendo tempo aqui, corre para a igreja, corre para a igreja. E aquilo desmanchou meu coração. Se põe de pé nesta manhã, e em nome de Jesus eu creio que Deus tem uma palavra diferente ao teu coração, a ponto de quebrar essa pedra que ninguém consegue invadir, mas que o Espírito Santo nesta manhã consiga invadir o seu coração e fazer algo que nenhum homem conseguiu fazer até hoje. Aleluias. No lugar de adoração, no Monte Moriá, é o lugar somente de pai e de filho. Então, se você é filho, comece a se conectar agora com o Pai e eleve a tua adoração nesta manhã, porque foi para isso que você veio aqui. Eu creio piamente que você não caiu de paraquedas aqui de forma alguma. Não foi simplesmente o alarme do celular, do relógio que fez você vir aqui, mas foi o Espírito Santo que trouxe você nesta manhã, e para fazer uma obra tremenda na sua vida. Aleluias. Espírito da verdade, o Espírito que Jesus deixou aqui na terra quando Ele ascendeu aos céus. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha com uma revelação ao nosso coração nesta manhã, e mudar tudo aquilo, Pai, que nenhum homem conseguiu mudar até hoje. Mudar aqueles valores que nós temos, valores errados. E em nome de Jesus Cristo, a nossa conexão com o Senhor no altar do sacrifício, que seja somente nós e o Senhor, e que entendemos a Tua verdade para nós, e que em nome de Jesus, Pai,
nós venhamos realmente a ser crucificados com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, leva-nos a entender as verdades da Tua cruz. Que a Tua cruz tenha valor na nossa vida cotidiana. Que nós não venhamos falar palavrões no nosso trabalho, na nossa escola, aonde nós formos. Que nós não venhamos blasfemar do Teu nome, renunciar o Teu nome no nosso trabalho. Mas que a Tua cruz venha ter valor na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude a levar o Senhor, que o Senhor venha reinar no nosso coração, todos os dias, todos os minutos do dia, Pai. Em nome de Jesus, que quando estivermos dirigindo o nosso carro, e aquele cara nos fechou, que o Teu Espírito venha reinar no nosso coração, e nenhum palavrão, nenhuma crítica venha sair da nossa boca. Em nome de Jesus, vem reinar no nosso coração, Pai. Quando aquele irmão não gostou de nós e porventura nos criticou, vem reinar no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Evangelho, Pai, nós sabemos que é muito mais do que vir à igreja, levantar a nossa mão e dar glórias e dar aleluias. Mas o Teu Evangelho, Pai, é nós vivermos a Tua palavra na nossa casa, honrando e respeitando a nossa esposa, honrando e respeitando os nossos pais. Nós sabemos que o Teu Evangelho é muito mais do que as pessoas disseram para nós. Ensina-nos a viver o Teu Evangelho, Pai, a Tua palavra, a amar o nosso irmão. Aquele que está doente pediu uma visita e nós damos valor a tantas outras coisas, esquecemos daquele irmão. Mas em nome de Jesus, que o Teu reino venha a ser estabelecido ao nosso coração, e que as Tuas verdades venham reinar em nós, e que nós venhamos ser Teus filhos, não somente nos momentos de culto, mas na rua, no mercado, na casa, no trabalho, na escola. E assim o Senhor irá nos encher do Teu Espírito. Porque nós não queremos naquele dia, Pai, ser queimados como feno, como palha, como madeira. Mas nós queremos que a nossa obra, ela prevaleça. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Não queremos nos embriagar com o vinho da contenda, mas para isso nós sabemos que precisamos viver a Tua verdade em nosso coração. Traz a Tua revelação ao nosso coração, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor, porque Ele merece toda a glória, toda a adoração. Aleluia! Nós Te adoramos, Jesus. Entronizamos o Teu nome neste lugar. Toma o Teu reino neste lugar. Toma o Teu lugar de honra neste lugar. Nós Te convidamos, Espírito Santo, para reinar nesta igreja, reinar na vida dos pastores, dos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia.